Fala pessoal do Matemática Surreal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Iório e hoje eu trouxe aqui um probleminha. Na verdade, é uma conversa, é um bate-papo em que eu vou fazer uma relação entre a matemática e uma floresta. Isso mesmo. A matemática pode ser vista como uma, né, floresta, uma grande floresta, em que você, quando era pequeno, né, nasceu dentro dessa floresta e não sabia fazer nada. Não tinha ideia do que era, não tinha ideia de como ir para nenhum caminho e não sabia chegar em lugar nenhum. E aí, o que acontece ao longo, né, da sua vida, gente? A gente, ao longo, né, da vida, vai tendo um guia, outro professor, que seria aqui a espécie de guia para gente. Então, ele vai mostrando, né, para gente como se relaciona e como chega nos locais dentro dessa floresta. Então, sempre você está no ponto inicial e quer chegar em algum lugar, e esse guia foi te conduzindo até lá, foi te mostrando isso até lá. E cada vez mais, toda vez que ele ia e te mostrava isso para você, que ia lá e te mostrava, olha aqui esse caminho, olha como faz isso, olha como faz aquilo, olha como chega até aqui, olha o que isso aqui representa, olha como usar os números, olha como você pode usar a multiplicação, a soma, para a seu favor. Toda vez que ele fazia isso, cada vez mais aquelas trilhas que ele ia te mostrando, você ia trilhando, e esse guia, como se fosse apenas um guia que não faz a trilha com você, ele apenas te orienta. Quem faz a trilha é você. E cada vez que você faz a trilha, aquela trilha vai ficando mais marcada e mais forte. Então, você aprendeu a somar, você aprendeu, né, a dividir, você aprendeu, né, os algoritmos. Olha como isso não é simples, né? Se você pegar, por exemplo, o número, né, 55, por que o primeiro 5 é diferente do segundo 5? Por que eles não são a mesma coisa? Por que eles não dão 10? Então isso foi uma trilha que você fez muitas e muitas vezes, aprendeu isso e agora você, né, domina, você não tem dúvida. A outra coisa é quando eu te pergunto, 2 vezes 3, você não faz a conta. Você não fica ali, né, contando 2 vezes 3. Você sabe que são 6. Você pensa antes, você sabe a resposta antes de você me dizer a resposta. Você já sabe a resposta, porque você fez aquela trilha muitas vezes. E eu estou usando essa ideia de trilha, gente, porque é exatamente assim que o nosso cérebro, né, funciona. São as, né, conexões dentro do nosso cérebro. Então essas trilhas são as sinapses, são lá, né, os axônios, né, é, neurônios, e fazendo aquelas coisas lá, né, detritos. Enfim, aqueles nomes muito loucos lá que acontecem dentro do nosso cérebro, é assim que funciona. Então quando você repete aquela trilha uma, duas, três, quatro, 5.000 vezes, você faz aquilo. E aí eu quero te relembrar os tipos de professores que vocês, né, tiveram. Tem aquele guia, tem aquele, né, professor que quer que você chegue num certo ponto, né? Equação do primeiro grau. E aí ele vai, te pega pela mão, e aí te mostra todos os detalhes, passa para lá, passa para cá, é uma balança, você tem que equilibrar a balança, e aí faz operação aqui, faz operação ali, e você vai seguindo junto com ele todos os detalhes. E aí você entende a trilha. Mas você já foi para algum lugar, né, com alguém que sabe todo o caminho? E aí ele vai te guiando, né? E você vai andando, e ele pula daqui, sobe ali, desce aqui, desce lá, sobe. Quando você vê, você chegou. E aí, se você for pedir para chegar, se você quiser chegar sozinho, você não consegue chegar sozinho. Você já teve nessa sensação de você nem sabe como você chegou ali, porque você estava prestando atenção em outra coisa? Você foi de Uber. E aí, quando você olhou, você chegou. Ah, como é que eu já cheguei aqui? Ou então você foi, né, dirigindo, ou então você pegou o trem, você não sabe, né, o caminho que o trem faz por cima. Você simplesmente sabe que você tem que soltar até ali. Então, o trem, o Uber, são os atalhos, são aquelas fórmulas que a gente fica meio que decorando porque acha que é milagroso, né? É tipo um túnel do tempo. Tu simplesmente ali, né, um túnel secreto, né? Você chega ali, aplica uma formulazinha aqui, pá, 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 e aí, ponto, pum, chegou lá do outro lado. E aí você nem sabe como você fez. Você não conhece nada do processo, mas você foi lá e fez. Porque você decorou uma fórmula, você pegou um trem, você pegou um túnel, enfim, você foi de algum outro aplicativo aí que te levou do ponto A para o ponto B e aí você resolveu o problema sem saber o caminho. Olha só. E tem muito professor que, quando está dando aula para você, guias, né? Não professores, porque professores são raças, né, iluminados, mas tem muitos guias, né, por aí que, quando estão ali explicando uma trilha para você, parece que é o mestre dos magos. Já viu?
Você está ali, né, conversando com ele, ele fala assim, olha, agora a gente vai escalar essa montanha aqui, agora a gente vai resolver nesse limite aqui. E aí, na hora que ele olha lá, você olha para o lado, ele já está lá. Tu não sabe nem como ele foi, tu não sabe nem de onde ele surgiu, ele já desapareceu do teu lado. Tu olha para o lado, oh, mestre dos magos, cadê você? E foi embora. Isso é muito normal. Sabe por que isso acontece com os professores, ou melhor, com os guias? Porque eles já subiram aquela montanha muitas vezes. E aqui tem uma diferença entre a analogia da floresta e a analogia do seu dia a dia, né, que é da matemática. Tem uma diferença. A floresta, você não se teleporta. Não se teleporta. Só se ela for uma floresta mágica. Porque a gente tem que seguir, é árduo, é íngreme, né? Subir uma montanha bem devagar. No nosso cérebro não é assim. A gente se teleporta. Você já fez aquele caminho muitas e muitas vezes, a estrada já está bem, né, pavimentada, essa trilha está completamente pronta, você tem um poder ali de se teleportar. Você vai de um ponto ao outro em milésimos, né, de segundo, porque as nossas conexões, né, são feitas por elétrons, impulsos elétricos. Então eles se movem muito rápido. Então quando eu pergunto para você de novo aqui, 2 vezes 3, o que você faz? Você não faz a conta. Você não fica ali, né, contando nos dedos, né, 3. Agora eu vou dobrar. Então eu tenho 3, agora eu tenho 4, 5 e dobrei. Agora eu tenho 6. Você não fica assim fazendo essa conta. Quanto você tem? Você não faz mais essa conta. A menos que você seja uma pessoa bem criança. E aí você não deveria estar aqui nesse canal, deveria estar em outro canal, né? Mas você não faz a conta assim. Você sabe que é 6. É automático. Eu te pergunto, 2 vezes 3 é 6. Né? 2 vezes 2, 4. Sabe que é 4. Você fez essa conta muitas e muitas vezes. Então é um teleporte, você vai direto lá para a resposta. É como se você fosse esse professor, esse guia mestre dos magos. Então, toma cuidado que tem armadilhas nessa floresta mágica, que você é atraído porque você quer chegar mais rápido e que esse vídeo aqui vai te explicar que armadilhas você tem para aquilo. Você acha que as pessoas nascem sabendo as coisas, nascem sabendo matemática, conhecendo todas as trilhas? Não é assim. Eu sei que tem pessoas que parecem que são um Neo, né, que está lá na Matrix. Aí o cara está vendo tudo assim caindo como se fosse letrinha. Mas para o cara chegar nesse ponto, e você tá nesse ponto em alguns outros elementos, né, de matemática. Você tá nesse ponto. É porque tanta gente está no mesmo ponto que você não vê vantagem. Você acha que não. Tipo assim, tenta explicar, né, matemática para uma criança, né, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele não vai entender o que é 2 vezes 3, e vai ter que contar na mão. Ele vai ter dificuldade, né, de entender que 55, esse primeiro 5 aqui, não são 5 unidades, porque é o mesmo 5, 5, 5. Por que diferente? Ele vai ter dificuldade. E aí você vai falar, pô, como é que ele tem dificuldade nisso? Então, é exatamente assim que o cara que criou todas as trilhas já olha para você. Um professor que fez aquilo 1000 vezes olha, né, para você. Como é que ele tem dificuldade nisso? Como é que ele não entende, né, fatoração de polinômios? Como é que ele não entende que tem que fazer um cancelamento aqui? Como é que ele não entende isso? Entendeu? Porque ele fez aquilo muitas vezes. Ele subiu aquela trilha muitas vezes. E hoje está tão automático que ele nem faz esforço. Ele olha para o lugar que ele quer chegar, igual o Neo, né, da Matrix. Ele olha e já fez aquilo 1000 vezes. Ele olha e aquilo para ele é 2 vezes 3. Aquilo para ele é 2 vezes 3. Resolver não um limite pode ser 2 vezes 3 para mim. Eu já fiz aquilo tantas vezes. Eu olho para o limite e sei fazer. É automático. Olha, tá. Ou 4. Ah, gente, isso aqui vai dar menos 2. Eu até, né, me diverti em aula quando vários alunos me davam, né, alguns problemas e eu olhava e falava, isso aqui dá 7. Eu não tinha feito uma única conta. Só escrevi o problema no quadro. E por que eu tenho esse poder? Tu acha que eu ganhei esse poder? A gente não ganha esse poder. E aqui eu quero mostrar para vocês um cubo mágico, ó. Deixa a câmera pegar bem aqui, ó. Acho que todo mundo já viu, né, um cubo mágico aqui, ó. Tá? E ele tá aqui, né, bonitinho, né, ó. Tá aqui já todo, né, resolvido. E aí, olha que interessante é esse objeto aqui. Olha só que interessante. Todo mundo tem uma dificuldade de resolver isso incrível. Acha a coisa mais difícil do mundo. E nesse vídeo eu vou te mostrar
Ela é super simples. Basta você pensar um pouco e você ter vontade de repetir o processo. Olha só. A gente move o cubo mágico assim, né? Ó, a gente move o cubo mágico movendo uma arestazinha dessa, tá vendo? Eu movo uma aresta dessa aqui, ó. Eu movo, né, o cubo mágico. Gente, o cubo tá certinho aqui, né? Ele tá perfeito. Se eu mover 3 vezes, 4 vezes, um certo número de vezes, volta para o mesmo lugar sempre, ó. Movi, tá diferente agora. Movi de novo, tá diferente. Movi de novo, ó, tá diferente. Movi de novo, voltou para o lugar original. Sabe por que volta para o lugar original? Porque isso é um círculo. Não tem dificuldade. Se você mover, voltou, mover, voltou, mover, voltou, mover, voltou, uma hora volta para o original. Aqui são 4, né? Porque é um cubo, tem 4, né? 4, né, 90 graus que eu posso fazer aqui. 4, né, 90 graus são 360. E sabe o que é legal de você ter um cubo mágico? É que se você mover duas arestas, agora, ó, eu vou mover a do meio aqui, ó. Eu vou mover a do meio, ó. E vou mover essa aqui da frente, ó. Duas diferentes. Se você fizer isso e repetir o mesmo movimento, uma hora você vai voltar para o lugar original. Antes você passa por esse cubo bonitinho aqui, ó. É uma representação legal. Mas não é original, né? Mas se eu continuar repetindo o mesmo movimento que eu estou fazendo, ó, volta para um outro cubo legal aqui, tá? E por fim, ó, fizer de novo, ó, 12 vezes nesse caso, né? Ó, voltou para o cubo original. Por que qualquer combinação de movimentos que você repita aqui volta para o original? Porque o cubo é um círculo. Os movimentos são todos circulares. Ó. Eu sempre vou voltar para o original. Sempre. Não tem como ser diferente. E é tão legal isso, porque ó, eu vou voltar para aquele movimento ali. Ó. Aquele cubo divertido aqui, né? Tem um pouquinho de cada dentro. Eu não preciso olhar. Sabe por que eu posso olhar para esse cubo aqui e resolver sem nem olhar para o cubo? Porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu posso colocar o cubo aqui, ó, atrás da minha cabeça e eu vou saber, ó, 4 vezes, tá aquele outro cubo diferente, ó. Ó, mais 4 vezes, ó. E o cubo voltou ao original, ó. Como um milagre. E por que eu sei que isso volta para o original sempre, tá vendo? Ó? E como é que eu sei que isso volta para o original sempre? Porque eu fiz muitas vezes. Muitas vezes. E aí as pessoas fazem o cubo sem nem ver. O cubo todo embaralhado. As pessoas fazem sem nem ver. As pessoas olham para o cubo, fazem as contas de quantas vezes eles vão ter que rodar por causa da posição que tem, e fazem sem ver. E aí, um cubo tem milhares de possibilidades, né, de rotação de você fazer. E aí uma pessoa, uma mulher, reduziu, acho que o método de Fidret, reduziu em 133 ou 113 combinações. Só. E as pessoas decoram todas as 113 ou 133 ou 190, enfim. É uma quantidade. Todo mundo decora. Essas crianças que fazem cubo, vocês já devem ter visto em 10 segundos, em 7 segundos, o recorde mundial 4, 6, nem sei o recorde mundial. Essas pessoas que fazem o cubo dessa forma, não estão fazendo nenhuma conta, não estão fazendo nenhum processo. Da mesma forma que você sabe que 2 vezes 3 é 6, eles sabem que se está naquela posição, a sequência é aquela, mudou para a posição tal, ele aplica outra sequência, mudou para a posição tal, ele aplica outra sequência, todas decoradas. Todas decoradas. Ninguém em 4 segundos está fazendo as contas. Ninguém. 6 segundos, 7 segundos, eu não sei o recorde hoje, mas é muito pouco. Ninguém está fazendo as contas, a pessoa decorou a sequência. Simplesmente ela fez aquilo muitas vezes. Então, se você está com dificuldade, está querendo criar um atalho, está querendo aquela fórmula mágica que vai resolver os seus problemas, pode ser até que você encontre um trem
E aí você vai, né, do ponto A, né, para o ponto B. Pode ser até que você chegue lá no ponto B, mesmo sem saber o caminho. Tu foi andando no meio do mato, lá na floresta, arbusto te, né, pinicando todo, você é todo ferrado, você caiu lá da ribanceira, mas se levantou. E aí, naquela questão que o professor imaginou que um aluno que soubesse a matéria iria resolver em 5, 10 minutos, você levou 2 horas, tu levou a prova inteira para fazer uma questão. Porque você não sabe o caminho. Quando a gente não sabe o caminho, não dá para chegar. E aí, de todas as milhões, bilhões, trilhões, eu não lembro se chega a ser ordem, né, de grandeza, né, de quintilhões, mas acho que sim. Todas as quintilhões de combinações que o cubo mágico tem, de todas as combinações que eu posso aqui ficar fazendo, alguém reduziu para 130, ou 190, ou 113. E várias delas são quase que iguais às outras. É só uma questão de espelhamento de como o cubo está, das cores do cubo. Somente isso. Tem 2 cores para cá, 2 cores para lá. É só isso. Reduziu para 100 e poucas. E às vezes é isso que você precisa. Em vez de você ter que fazer tudo muitas vezes, 1000 vezes, de repente, tem 100 e poucas que você vai ter que fazer. Mas se você fizer essas, a vantagem é que você vai trilhar o caminho e vai ficar tão rápido chegar naquele objetivo como é hoje para uma criança resolver um cubo. Então, se você acredita que a matemática é feita de pessoas iluminadas que simplesmente chegaram nessa grande floresta, nessa super floresta mágica que pode fazer o teleporte depois que tu já construiu uma estrada pavimentada. Se você chegou nessa floresta mágica e você acha que essas pessoas já tinham as estradas prontas, não é verdade. Algumas pessoas, muito poucas, elas têm um acesso ali na britadeira e aí ele né, pavimenta a estrada mais rápido do que você. Mas se ele não se esforçar em percorrer os caminhos, você pode chegar bem mais longe mesmo tendo toda a dificuldade. Basta saber quais caminhos você tem que pavimentar. Então não vá pelas armadilhas, pelos túneis, porque quando você pega o trem, lembra disso. Quando você pega um atalho, um trem, algo, quando alguém te dá uma cola, ou seja, alguém vai lá e te teleporta para aquele lugar, você não sabe como chegou, igual aquele amigo que está, né, te guiando ali na rua e ele te leva até um ponto que você nunca foi e tu fala assim, caraca, como é que eu cheguei aqui? Pode parecer bom que naquele momento você queira chegar ali, porque às vezes naquele objetivo era importante. Mas isso a longo prazo você não vai saber mais fazer aquilo. E aí naquela outra matéria que depende dessa, porque a matemática é exatamente isso, né? São os caminhos que depois vão se ramificando e ficando cada vez mais e mais, né, profundos. Então é assim que funciona. É exatamente assim que está construindo na nossa floresta aqui, cara. A nossa floresta aqui está exatamente assim. Então, aqui a gente tem essa floresta mágica, que você pode percorrer esses caminhos muito mais rápido. E não precisa fazer todos infinitamente. Tem um processo, tem um método. E você consegue chegar nesse objetivo de ter essa matemática bem, né, dominada. E entender o seguinte: como é que eu pavimento esse caminho mais rápido? Eu tenho que fazer esse caminho. Eu preciso da matemática para chegar até ali. Como é que eu pavimento isso mais rápido? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é, esse ônibus passa lá? Esse trem vai me deixar lá? Porque para cada lugar que você vai ter que ir, você vai ter que ter quantos trens? 1000, 2000, 5000? Porque cada problema é diferente um do outro, muda um detalhe, pronto. E se você já chegou num penhasco, já sabe subir na ladeira, você pode saber descer a montanha depois. Porque você está vendo tudo ali do alto, você está com uma visão melhor, aprimorada sobre aquilo. Então, tente evitar essas armadilhas, essas ideias de que você pode, pô, não, isso aqui, ó, tem uma fórmula, decore isso aqui que você vai chegar. Você pode ser até que você chegue. Você pode até conseguir, né, obter um aproveitamento. Talvez você, né, consiga e até passe naquele momento. Mas e quando chegar aquilo um pouco mais para frente, e quando for uma outra prova sobre aquilo, e
E na sua vida, você vai sempre querer atalhos para tudo? Então, quem decora, né, pelo cubo mágico, quem resolve um cubo, não teve atalho. A pessoa sentou e decorou os movimentos, 4, 5, 6 combinações, né, de movimento para cada etapa. Cada etapa do cubo você faz uma combinação diferente, né, de movimentos. E o mais legal, né, do cubo mágico, até desse método da Figlet, é que você não decora a parte inicial não é decorada. A parte de montar ali uma cruz, as pessoas não decoram, porque é tão óbvio, é como arma efetue. Então é tão fácil que a pessoa nem decora mais isso. A pessoa realmente, ela treina até aprender. Então, quero mostrar aqui, né, para vocês alguns exemplos, algumas ideias de como isso que eu falei, essas armadilhas que você às vezes não fez, está hoje, né, consumindo o seu tempo e fazendo você ter um resultado ruim, medíocre, reprovando, perdendo tempo, enquanto você poderia estar acelerando, enquanto você poderia estar indo rumo ao seu objetivo, rumo a você fazer de repente uma pós-graduação, a você fazer um mestrado, você fazer um doutorado, você ser um cientista, você, né, sair do país estudando, enfim, como isso está, né, comendo os seus sonhos. Então, vou mostrar aqui para vocês a minha tela e eu quero mostrar especificamente a seguinte ideia, né? O seguinte problema aqui. Imagina que eu chegasse para você e falasse assim: bom, faz aí para mim 2 vezes 3. Bom, é óbvio que quando eu peço para você fazer 2 vezes 3, você nem pensa, você automaticamente me dá a resposta. Tá bom. E se eu pedir agora 17 vezes 11? Você também me dá a resposta automática? Alguns vão dar, outros não vão dar, alguns sabem que basta separar aqui, somar o termo do meio, né? Somar o primeiro com o último e aí vai formar, né? Por que isso? Porque quando você multiplica, o 1 vai repetir 2 vezes, né? O 1 vai repetir o termo de cima no produto 2 vezes, né? Só que em casas diferentes, né? Então, 1 vezes 17, 17. O outro 1 vezes 17, só que esse 1 aqui não é o mesmo 1 que o primeiro. Esse 1 aqui é uma dezena. Então, ele anda para o lado, né? Então, automaticamente, eu estou repetindo o 1 e o 7, o 17, somando os termos do meio. Então, para algumas pessoas, isso vai ser rápido. Né? 17 vezes 11, 187. Para algumas pessoas, isso vai ser rápido. E se eu perguntar para você quanto é 19 vezes 19? E aí? Para você é rápido ou não é rápido para essa conta? Foi automático ou não foi automático? Como é que é a melhor maneira de fazer isso? Como é que é a melhor forma de ver isso? E se eu falar para você que a gente faz isso como 20 menos 1 ao quadrado? É uma forma boa de fazer isso. Algumas pessoas até fizeram tantas vezes 19 vezes 19 que sabem a resposta, né? E aí já dão a resposta automaticamente. Algumas pessoas não sabem a resposta. Por exemplo, eu não decoro isso, eu não fiz essa trilha dentro, né, da minha cabeça muitas vezes. Então eu não sei a resposta quando eu olho. Mas eu vou fazer 20 menos 1, né, ao quadrado. Por que eu faço 20 menos 1? Porque eu aprendi produto notável, né? E aí eu sei que quando eu tenho uma conta de produto notável, seja A mais B ou A menos B, né, qualquer uma delas, a gente consegue decompor isso como um quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Né? Aprendi aqui produto notável. Então eu faço essa conta de forma rápida, né? E mesmo que aqui tenha um menos, né? Eu sei que o menos vem para cá, para esse termo aqui. E não para os quadrados, porque o número ao quadrado é sempre mais. Então, olha só quanta ideia, né? Então eu sei que isso aqui é 400 menos 2 vezes 20, né? 20 vezes 1, então menos 2 vezes 20 vezes 1, mais 1. Né? Então, eu estou pensando em que? 360, não é isso? 360, 360 mais 1. 400 menos 40, 360 mais 1. Então, 361.
fiz essa conta. Mas eu não fiz essa conta olhando para a conta em si ou tentando fazer a conta em si. Eu fiz essa conta usando essa ideia de produto notável, porque para mim me facilita pensar dessa maneira. Eu vou criando uma maneira de pensar mais rápido. Então eu mesmo, quando era aluno, estava usando isso para pensar mais rápido. Então o que eu estava fazendo? Criando os meus próprios atalhos, os meus próprios caminhos, a minha forma de raciocinar. E conferindo a resposta para ver se essa forma batia, se eu tinha feito algo de errado, tendo convicção que o que eu estou fazendo está correto. É muito importante. Então, essa forma de pensar faz com que a gente vá um pouquinho mais longe, vá um pouquinho mais rápido e resolva as coisas mais fácil. E aí, olha que interessante. Eu chego e falo para um aluno, por exemplo, vamos resolver esse limite aqui, ó. X indo para, vamos imaginar que seja 13, e aí o meu limite é algo do tipo x mais 6 ao quadrado multiplicado por 2x menos 26 sobre 2x menos 26 sobre 13 menos x, por exemplo. Aí eu peço para o aluno fazer essa conta, né? Ah, gente, faz esse limite aí, resolve esse limite para mim. Né? E o limite veio assim. Tá aqui o limite. Tá? Bom, como é que eu resolvo esse limite, né? A primeira ideia é a gente direto substituir. Só que aí, quando a gente vai substituir, né? A gente aqui vai dar o 13, né? O 19 ao quadrado. Ó. E aqui vai ser 2 vezes 13 menos 26. 2 vezes 13 são 26, né? Então vai zerar. E aqui embaixo 13 menos 13 também vai zerar. Ó. Então isso é um clássico zero sobre zero. Aí eu vou mostrar para você como vários professores resolvem isso, porque eles já fizeram isso muitas vezes. Então olha como os vários professores resolvem isso. Gente, olha só, isso aqui é muito simples, ó. Isso aqui, ó, é x mais 6, isso aqui não importa, né? O x mais 6 a gente já sabe que dá o quê? 19 ao quadrado. 19 ao quadrado é o quê, gente? 20 menos 1 ao quadrado. 20 menos 1 ao quadrado é o quê? 381, gente. É 20 ao quadrado menos 2 vezes 20 mais 1. É 381. Agora, para o outro termo, então isso aqui já sai de dentro do limite. Já está muito fácil. E aqui o outro termo a gente coloca o 2 em evidência, fica x menos 13. E aqui embaixo é claro que é 13 menos x. Isso aqui é o inverso disso aqui, gente. A gente vai lá e cancela. Ó. Cancela isso aqui com isso aqui, sobra menos 1. Então isso é menos 2 vezes 380. Menos 2 vezes 380 é menos 760. Menos 760 com 2 é menos 762. Então é claro que esse limite dá menos 762. E aí? Já viu gente resolver assim, né? Super rápido? Você entendeu? Aí que vem a pergunta. Mesmo que você saiba fazer esse limite, você entendeu o que eu fiz? Então, o que acontece, né? Aqui entra no nosso sistema muito importante, que é, né, o sistema de raciocínio dentro da nossa cabeça. Quando eu falo alguma coisa para você, quando eu estou ali fixando alguma coisa, né, com você, eu estou dizendo assim, ah, gente, 19 ao quadrado é 20 menos 1 ao quadrado. 20 menos 1 ao quadrado é 400 menos 40 mais 1. Então dá 361. Eu fiz toda uma linha de raciocínio. Só que ela está automática para mim, porque eu fiz aquilo muitas vezes. Se você não está automático para você, o que você acontece quando eu falo essa frase? 19 ao quadrado é 20 menos 1 ao quadrado, que é 400 menos 40 mais 1. Você se perdeu aonde? No 19 ao quadrado, ou no 20 menos 1 ao quadrado, ou no 400 menos 40 mais 1. Se você está perdido no meio do caminho, você ainda está processando aquela informação porque não entrou no teu sistema automático. Aquilo não é automático para você. Então você ainda está processando essa informação. Na hora que você está processando essa informação, você está lá, processando a informação. Eu já estou falando de outro assunto. Eu já estou dizendo que 2x menos 26 é 2 vezes x menos 13. E já estou dividindo pelo outro e já estou invertendo. E você está na primeira informação processando.
Então você não consegue me acompanhar. E isso faz com que você não entenda o que eu estou falando. É como se eu estivesse me teleportando no meio dessa sua floresta mental mágica. Você olha para o lado, eu já estou num lugar, tu olha para o lado, estou no outro tu já nem está me vendo mais. E eu já venho e te dou a resposta no final. Entendeu? Eu não fiz devagar, eu não fiz passo a passo, porque eu não preciso fazer devagar. E aí é que tá. Se você fez o ensino fundamental, o ensino médio, se você já está nesse ponto, por que isso não está mais dominado para você? Por que essas contas que eu estou falando não estão mais automáticas, né, para você? Porque muito provavelmente você não fez muitas vezes essa trilha. Se você fizesse essa trilha mais vezes, muito provavelmente você iria mais rápido, você veria mais rápido, seria mais fácil para você. E aí você entenderia melhor a linha de raciocínio. Agora eu vou fazer de uma segunda maneira, para mostrar aqui para você, né, um pouquinho mais devagar. E agora, olha como ainda vai ficar ainda meio confuso, porque eu não vou ser tão devagar, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui também. Então, ó, eu vou apagar aqui, tá? Tudo. E vou começar de novo, ó. Então, gente, olha só. O x está indo para 13, tá vendo? E aí, quando a gente substitui, isso é 13, né? Voltei aqui, ó. Isso é 13 mais 6 ao quadrado. Tá vendo? Na substituição. Então isso é 19 ao quadrado, tá vendo? E aqui, gente, ó, 19 ao quadrado, eu posso fazer a conta mesmo aí no dedo, na máquina de calcular, algoritmo, mas eu posso fazer como 20. 20 menos 1, porque 19 não é 20 menos 1? Então é como se eu estivesse multiplicando 20 menos 1 duas vezes, né? Então, lembra lá do quadrado perfeito, né? Ó, 20 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Ó, isso é 400 menos 40 mais 1. Então dá 361, né, gente? Então esse número aqui, ó, ele não interfere mais no meu limite, não tem problema. Então eu posso jogar ele para fora, né? Então vou antes botar o 2 em evidência, tá? Só para lembrar aqui, né? Isso aqui é x menos 13, ó. Aqui embaixo eu vou trocar o sinal, ó. Preste atenção, hein, gente, ó. Continua o mesmo sinal, tá vendo? Ó? Continua menos x, continua mais 13, porque o sinal multiplica. Eu só inverti a ordem para cancelar, tá? E aí, o que acontece? Olha que interessante. Agora eu corto, né? Agora eu corto, ó. Vai sobrar o menos 1 aqui. E, na verdade, não tem mais x, né? Porque eu posso substituir, né? 19 ao quadrado, o 2 que sobrou, o menos 1 embaixo, tá vendo? Ó? 19 ao quadrado, 361. Quanto é que é o dobro? Quanto é que é o dobro? 360? 350, o dobro dá 700. 360, 720. Então, 722. Então, isso aqui, ó, menos 360, 700. Ó, 722. Então, 361, 722, ó, menos 722. Tá, só dobrei. Tá bom, gente? E aqui, fechamos. E aí? Perceberam a diferença? No outro caso, você sabe se eu errei em conta? Eu errei ou acertei em conta no outro quadro? Deixa aqui, né, nos comentários se você reparou se eu acertei ou errei em conta. Porque ali eu quis fazer tão rápido, eu quis mostrar que aquilo é tão fácil, que aquilo é tão simples, que talvez eu tenha até errado em conta. Diz aí, né, nos comentários se você reparou se eu errei em conta ou não. Eu não vou revelar. Agora eu fiz mais devagar. Eu fiz num ritmo para você que não decorou esses passos, você que tem dificuldade de fazer esse processo, porque você fez essa trilha poucas vezes. Ou porque você não teve oportunidade, ou porque você teve dificuldade, ou porque você ficou lá atrás perdido. Às vezes a culpa não é sua, mas a gente precisa fazer essas trilhas mais vezes. Senão a gente para no meio de um raciocínio e não entende o próximo. E aí você não entende o limite.
Mas não é por causa do limite. É porque você não entende o que está começando o limite. O começo já está perdido. E aí você não tem como entender a parte 2 se você não entender a parte um. Você fica ali, peraí, 7 vezes 2. Você não sabe que 7 vezes 2 é 14. Você não sabe. E aí tu fica ali pensando, é quanto mesmo? E aí eu já estou falando outra coisa, outro assunto. Eu já misturei os assuntos. Entendeu? É isso que faz com que fique tão difícil você aprender agora. Essa é a armadilha. Aí você vai buscar o quê? Um atalho. Alguém vai chegar para você e vai te dar um atalho. Falar para você, não, fica tranquilo que aqui tem um atalho. E aí você faz assim e resolve. E aí você vai na busca do atalho. Você não sabe nem por que você está fazendo, mas você quer o trem. Você quer ali fazer. E às vezes o melhor atalho é seguir o caminho. É fazer o caminho. É você fazer a trilha. Você pode criar o seu próprio atalho. E aí aquilo fica muito rápido. Vou dar um exemplo disso. Ó, esse exercício aqui, esse tipo de exercício, né? Vou mostrar aqui. É um exercício muito comum em limite. Quando o x vai para infinito, e aí você tem algo do tipo assim: raiz de 3x à quarta menos x ao cubo mais 5x ao quadrado. Vou só mudar esse 3 aqui, né, para botar 4. Mais 5x ao quadrado dividido por, aí aqui embaixo o professor coloca, sei lá, 7x menos 2x ao quadrado mais 9. Beleza. Esse exercício de limite ele é bastante comum em cálculo. Quando a gente faz o x para infinito, a gente tem um monte de x em cima e embaixo, raiz, etc. Esse exercício a gente faz normalmente dividindo por x. A gente pega, já que x vai para infinito, a divisão por x vai para zero. Então, dividir por x é muito legal, porque dividir por x faz com que zere. Zera um monte de termos, cancela um monte de x's. É bom dividir por x. Então, o que normalmente a gente faz com esse tipo de problema, né? É um clássico aí, infinito sobre infinito. Não importa sinal, tá? Se é positivo ou negativo. O de cima é positivo, o de baixo é negativo por causa do menos aqui. Mas isso não faz diferença, tá? É indeterminado. E como é que normalmente a gente resolve? Normalmente, você vai ver uma regra, você vai ver um atalho, você vai ver uma decoreba, você vai ver um... Não, faz o seguinte, pega o grau do polinômio de baixo e divide. Mas por que divide? Por que dividir quando você tem somas é legal? Por que dividir é interessante, né? Por que esse processo só funciona, né? Por causa dessa ideia, né? Quando você está dividindo por algo infinito, você faz com que o que está em cima se torne muito pequeno. E se eu divido 1 bilhão para toda a população do nosso planeta Terra, que são 7, 8 bilhões, dá centavos para todo mundo. Ninguém vai ter nada. É muito pouco dinheiro se eu dividir. Então, quando eu divido por algo muito grande, mesmo que a parte de cima seja enorme, 1 bilhão, é muito dinheiro, quando eu divido não dá nada, porque eu dividi por alguém muito maior. Então, vai tender a zero. Então, esse limite aqui, e claro que se eu botar potências ainda piora, né, gente? Vai para zero mais rápido. Então, dividir por x é muito bom, muito legal para esse tipo de problema. E aí, o que alguns livros, né, vão ensinar para a gente? Não. Então, faz assim, ó. Divide por x em cima e embaixo. Mas x elevado a quanto? X elevado a 1, x elevado a 2? Quem é que vai determinar por quem eu vou dividir essa fração em cima e embaixo, né? Multiplicar uma fração ou dividir uma fração é a mesma coisa em matemática. Tá? É o mesmo processo. Dividir e multiplicação é a mesma operação em matemática. Não muda. É só uma ideia que muda, né? Mas não muda. Então, por quanto eu divido? Eu divido por x elevado a quanto em cima e embaixo? Então, aí a pessoa fala, não, vai lá, alguém te dá um bizu, né? Não, ó, eu vi aí num livro ninja que é dividir pelo x ao quadrado. E você não sabe nem por que dividir pelo x ao quadrado. Você não sabe nem por quê. Você não quer saber. Você não pensa sobre. Mas aqui
a gente está diferente. Ó. Aqui a gente está pensando. Ó. Quando eu pego o denominador, que é esse polinômio aqui, tá? E divido por x, esse é o denominador, né, gente? O que é dividir por x? É dividir termo a termo por x, ó. Olha isso. Devagar aqui com você, ó. Dividir termo a termo. Olha que legal quando você divide por um termo independente, um polinômio, você vai cancelando o x em cada um dos termos, ó. Esse cancela com esse cancela com esse, sobra um, esse não cancela, ok? Então, dividir por x o denominador transforma o denominador nisso aqui, ó. 2x, né? O x de baixo morreu e 9 sobre x. Esse novo elemento aqui, ele é diferente do anterior? Como assim, Felipe? É, né? Ele é grau 1 agora e tal, diferente. Não, não. Eu não perguntei isso, olha. O que aconteceu quando você estava fazendo aqui o seu limite? Para eu botar em verde aqui. O que aconteceu com o denominador? Ele não dava infinito? Dava. O problema não era esse. Se não fosse infinito sobre infinito, se fosse infinito sobre 7, infinito sobre 8, infinito sobre um número, não era indeterminado. Se eu tenho infinito e posso dividir, eu divido da infinito para todo mundo. Não tinha problema. Mas não é bem assim. Né? Eu não tenho infinito aqui para todo mundo. Eu posso fazer com que esse infinito desapareça. Ele desapareceu quando eu dividi por x? Eu não dividi o denominador por x? Fiz todo o processo aqui? Para onde esse termo está indo? Bom, esse que é 9 sobre x vai para zero. Porque 9 sobre x. X vai para infinito, então ele vai para zero. Olha que legal, um termo sumiu. O termo 9 aqui desapareceu quando eu dividi por x. Cresceu. Sumiu. Bom, o 7 não some. O 7 não vai para lugar nenhum. Ele é constante, ele vai para 7 mesmo. Mas o menos 2x continua dando infinito. Porque x vai para infinito. Então continua infinito. Então dividir por x não ajuda. Não é pelo fato de que existe. Não, dividir por x continua com o problema de ter infinito no denominador. Não me ajuda por causa disso. Então é por esse motivo que a gente divide por x ao quadrado. Olha só, se eu dividir por x ao quadrado, não vai ter mais x agora. Olha só, eu vou apagar aqui e vou fazer o mesmo problema, tá, gente? A mesma ideia, só que agora eu vou dividir por x ao quadrado. Olha como funciona. Mesmo processo, ó. Coloco aqui, ó, x ao quadrado. Coloco aqui e olha só que incrível. Esse agora cancela com esse, mas sobra um embaixo. Esse cancela com esse e acabou. Não tem mais x. Não tem mais x em cima, só embaixo. E o 9 não cancela, né? Olha que legal. O 7 está sobre x agora, o 2 não tem mais x e o 9 está sobre x. Agora acabou um problema de ter infinito no denominador. Por isso que o denominador é o mais importante de eu tentar fazer com que ele não dê mais infinito. É ele que eu tenho que atacar, por isso que tem esse macete, esse atalho, essa dica, esse trem, esse Uber nessa floresta mental. É porque o denominador é o cara que eu não quero que dê infinito. Eu quero que ele dê um número, de preferência não zero também, né? Número, né? Zero também me atrapalha muito. Então, esse cara agora vai para zero, esse termo vai para zero, porque está dividido por infinito. Então, é esse cara de baixo está indo menos 2 agora. Não dá mais zero. Não dá mais infinito. Tá entendendo por que eu divido por x2? Tá, Felipe, mas nessa mesma lógica, por que eu não divido por x3? Então, ó, esse processo, gente, é um processo de pensar, ó. Se você faz esse processo, você chega muito longe.
Por que então não divido por x3? Porque se eu dividir por x3, mesma coisa, ó. Separa todos os termos, ó. Vendo eu fazendo o caminho aqui com vocês, ó. Eu estou fazendo a conta no papel aqui, ó, para vocês, né? Numa mesa, né, digitalizadora, mas estou fazendo a conta aqui para vocês. Esse caminho que eu estou fazendo, você tem que fazer também. Aqui cancela, sobra 2, aqui cancela, sobra 1, aqui não cancela, né? Então, de novo, isso dá 7 sobre x ao quadrado. Isso deu menos 2 sobre x. Opa! Isso deu menos 2 sobre x. E o último dá 9 sobre x3. Ó. Todo mundo está sobre x, né? Então, o que, que vai acontecer? Todos vão para zero agora. E aí você tem o denominador indo para zero. Ajudou? Não, né? Está trocando um problema pelo outro, porque se o denominador dá zero, agora você tem uma divisão por zero. Outro problema. Então, o 3 também não é bom. Então, o 1 é pouco. O 3 é demais, porque zerou o denominador. Qual é o bom? Aí é o 2. E como é que eu sei que é o 2, né? Porque eu olho para o expoente do polinômio, o grau do polinômio. E ele é grau 2. E os outros termos vão zerar. Automático. Vão todos zerar. Então o processo é esse. E em cima? O que, que vai acontecer em cima? Em cima é grau 4, Felipe. Vai continuar dando infinito. Não é grau 4 não, né, gafanhoto? Olha aqui, hein? Não dá esse mole não, ó. Aqui é grau 4, mas está dentro de uma raiz, né? Eu sei que esse cara parece que tem grau 4, mas quando você tira ele da raiz, ele é grau 2. Ele não é grau 4, ele é grau 2. Então, por ele estar dentro da raiz, na verdade é grau 2, porque a raiz é meio, divide o grau de quem está dentro por 2. Então, esse de cima tem dois termos de grau 2, um dentro da raiz e outro fora. Dois termos de grau 2. Eles estão, né, separados por causa da raiz, mas são dois. Então, olha que ideia interessante aqui. Olha o que eu posso fazer. Agora é um atalho que eu estou criando. Olha o atalho que eu vou criar agora, ó, que é muito melhor do que o atalho que os livros falam que é para dividir. Olha esse atalho aqui. Eu posso simplesmente os termos que têm grau menor, o 7x ele não zera quando eu divido por x2, o 9 não zerou, esses termos aqui com grau incompleto, o grau máximo é 2. Se eu divido por algo de grau 2, só ele sobrevive. O grau menor vai embora, porque fica x embaixo. Então esse termo zera, esse termo zera, esse tem grau 2, não vai zerar, e quando eu dividir por grau 2 ele continua. Esse tem grau 2, não vai zerar. Esse não, esse vai zerar, porque ele vai sobrar um x embaixo. Ele não tem grau 3, ele tem grau 3 sobre 2, 1,5. Então vai sobrar um raiz embaixo aí. Está mais avançado, vai entender o que eu falei. Então esse termo também zera. Então, na verdade, fazer esse limite é simplesmente fazer esse limite aqui, ó. Raiz de 4x à quarta, o termo que zera, ele dá zero, para que eu vou pôr mais 5x ao quadrado sobre, embaixo vai zerar, menos 2x2. Esse é o atalho bom de você fazer, porque você passou pelo entendimento do que eu estou fazendo. Aí eu já tenho o direito de criar um atalho. Mas eu só criei esse atalho depois que eu fiz 1, 2, 30, 40, 50 vezes. Eu fiz muitas vezes para dar esse atalho agora para você. E você não pode usar esse atalho se você não souber fazer do jeito tradicional. Porque você tem que primeiro ir o caminho a pé para conhecer o caminho. Depois você pode ir de bike, depois você pode ir de carro, de Uber e depois de teleporte. Ok? Senão, não adianta
ir aqui pegar um Uberzinho não vai funcionar. Você não vai prestar atenção nesse caminho. Então, agora, ó, acabou, né? Porque olha que legal. Isso aqui dá 2x ao quadrado, mais 5x ao quadrado, sobre menos 2x ao quadrado. Ó. Os x ao quadrado todos se cancelam, né? Só põe em evidência, né? Em cima e embaixo. Cancelam. Então isso dá 2 mais 7 sobre menos 2. Então dá menos 7,5 a resposta. Olha o tempo que a gente demorou para fazer isso. Né? Milésimos de segundo. Eu olho para a questão, só de olhar para a questão, já sei, ó. 4 sai da raiz 2, mais 5, 7, sobre menos 2, menos 7,5. Eu nem faço mais isso. Eu já sei, eu já me teleporto. Eu demoro aqui milésimos de segundo para resolver uma questão desse tipo. Por quê? Porque eu fiz isso muitas vezes. Então não adianta você pular a etapa se você não fez as etapas. Sabe aquele aluno típico que pergunta, professor, eu preciso fazer tudo isso? É porque ele já fez aquilo tantas vezes que a minha explicação está cansativa. Está muito passo a passo. Aí é chato. Porque se você já sabe ir de bike, você não quer ir a pé. Você tem bicicleta e pode ir de bike, vai de bike. E se você tem carro e tem estacionamento do outro lado, tu vai de carro. E se você puder ir de avião, tu vai de avião. Se você puder teleportar, tu teleporta. Porque é chato quando você sabe o caminho. Tem que ficar olhando para as pessoas que estão ali devagar. É aquela pessoa explicando devagar. É chato. Porque já sabe o caminho. Então, segue o caminho. Segue a ideia que você chega. Então, gente, só para fechar esse vídeo, né? Esse vídeo foi para mostrar para você com exemplos, com fatos, com o cubo mágico aqui, né? É para mostrar para vocês que precisa de repetição, uma repetição orientada para você resolver qualquer tipo de problema. Aqui, né, no cubo, com poucas estratégias, são poucas, tá, gente? E tem trilhões de movimentos possíveis, quintilhões, eu acho, que a quantidade é 10 elevado a 15, não. 12, 13, 10 elevado a 15, acho que é 15. Então, tem muitas combinações. Então, assim, foca você em resolver, em repetir orientadamente aquilo e seguir o caminho. Faz uma vez, faz duas vezes, faz 3 vezes, faz 4 vezes. Vai alterando um pouquinho o problema, vai modificando, e isso vai ser uma grande dica para você, porque você não vai ficar preso nos obstáculos, você não vai ficar preso nessas armadilhas, porque andar de Uber, andar de jatinho, andar de avião, né, de helicóptero é muito legal, é muito gostoso, é muito bonito, é muito tentador, mas não vai te conduzir a uma vitória no longo prazo. Porque depois você vai precisar desse conteúdo, ou seja, para você fazer uma pós, ou seja, para você fazer uma prova mais difícil, ou seja, para a sua vida, e você vai ter que estar sempre buscando atalho aqui e ali, como se a vida fosse atalho, e aí tem um monte de guru querendo vender o fácil. Você está buscando dinheiro? Pô, se tem como eu me formar em matemática só colando, deve ter como eu conseguir dinheiro também fácil. Deve ter como eu ganhar aí muito dinheiro em um prazo muito curto de tempo. De repente é Bitcoin, de repente é isso, de repente é aquilo, e aí você não enxerga que mesmo que seja, né, o Bitcoin, é a longo prazo. É no longo prazo que a gente vai ganhar. É no longo prazo que você ganha. E a matemática é a prova viva disso. No longo prazo, você vai ter uma mente tão privilegiada que até os problemas que vão parecer muito, muito difíceis vão se tornar extremamente simples para você. Então, um grande abraço, ótimos estudos.